Tuberculose ativa. A tuberculose ativa é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que atinge principalmente os pulmões, mas pode acometer outros órgãos. Ela é contagiosa e se espalha pelo ar, sendo considerada um problema de saúde pública. Quando a doença está em fase ativa e o trabalhador não consegue desempenhar suas atividades devido aos sintomas como tosse persistente, febre, suores noturnos e cansaço extremo, pode haver o reconhecimento da incapacidade laboral. Neste caso, o INSS pode conceder a aposentadoria por invalidez sem exigir carência. 2. Hanseníase. A hanseníase, também conhecida como lepra, é uma doença crônica infecciosa causada pelo Mycobacterium leprae. Ela afeta principalmente a pele, nervos periféricos, mucosas e olhos. Os sintomas incluem manchas na pele, perda de sensibilidade e fraqueza muscular. Se houver comprometimento físico permanente e incapacitante, especialmente em estágios avançados ou não tratados adequadamente, o paciente pode se tornar inelegível para o trabalho. Nesses casos, a aposentadoria é concedida sem carência. 3. Alienação mental. A alienação mental é um termo usado legalmente para se referir a distúrbios psiquiátricos graves que comprometem de forma irreversível a capacidade cognitiva e emocional do indivíduo. Inclui condições como esquizofrenia, transtorno bipolar em estado grave e demências. Pessoas diagnosticadas com alienação mental são consideradas incapazes de gerir suas próprias vidas, muito menos desempenhar funções profissionais. O INSS reconhece essa condição como motivo para aposentadoria por invalidez, sem necessidade de carência. 4. Neoplasia maligna, câncer. A neoplasia maligna, conhecida popularmente como câncer, abrange uma série de doenças caracterizadas pelo crescimento descontrolado de células anormais. Existem diversos tipos como câncer de pulmão, mama, próstata, intestino, entre outros. Dependendo do tipo, estágio e agressividade da doença, bem como dos efeitos colaterais do tratamento, quimioterapia, radioterapia, o trabalhador pode ser considerado permanentemente incapaz. Neste cenário, o INSS concede a aposentadoria por invalidez sem carência. 5. Cegueira. A cegueira, parcial ou total, pode ser causada por várias condições médicas, como glaucoma, diabetes, trauma ocular ou doenças congênitas. Quando compromete definitivamente a capacidade de visão e impossibilita o exercício de qualquer atividade laboral, o trabalhador é considerado inapto para o trabalho. Nessas situações, o INSS reconhece o direito à aposentadoria por invalidez sem exigência do tempo mínimo de contribuição. 6. Paralisia irreversível e incapacitante. A paralisia irreversível e incapacitante pode resultar de acidentes, doenças neurológicas ou musculoesqueléticas, como AVC, lesão medular ou esclerose lateral amiotrófica, ELA. Trata-se de condições em que o indivíduo perde o controle de partes do corpo de forma permanente. Havendo comprovação médica da incapacidade total e definitiva, o benefício por invalidez pode ser concedido pelo INSS sem carência. 7. Cardiopatia grave. Cardiopatia grave é o termo usado para designar doenças cardíacas com potencial incapacitante significativo. Exemplos incluem insuficiência cardíaca congestiva, miocardiopatia dilatada e doença arterial coronariana grave. Se o paciente apresenta limitações físicas severas, risco de morte ou não pode realizar atividades profissionais sem colocar a vida em risco, ele é considerado incapaz para o trabalho e tem direito à aposentadoria. 8. Doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma condição neurodegenerativa crônica que afeta os movimentos, causando tremores, rigidez muscular e dificuldade de locomoção. É progressiva e sem cura. Em estágios avançados,
O portador da doença não consegue realizar tarefas do cotidiano nem exercer atividades laborais, sendo elegível à aposentadoria por invalidez, independentemente da carência. 9. Esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que atinge o sistema nervoso central, provocando inflamações que causam diversos sintomas neurológicos, como perda de coordenação motora, fadiga intensa, distúrbios visuais e cognitivos. Com a progressão da doença, o portador pode perder totalmente a capacidade de trabalhar. Por se tratar de uma doença grave, o INSS concede a aposentadoria por invalidez sem carência quando a incapacidade é constatada. 10. Síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS. A AIDS é causada pelo vírus HIV, que ataca o sistema imunológico e deixa o organismo vulnerável a infecções oportunistas e neoplasias. Embora existam tratamentos eficazes que prolongam a vida e controlam os sintomas, alguns pacientes podem desenvolver complicações graves. Quando a doença compromete a capacidade de trabalho de forma irreversível, o INSS pode conceder a aposentadoria por invalidez, sem a exigência de tempo mínimo de contribuição. Considerações finais. O reconhecimento da aposentadoria por invalidez no Brasil exige avaliação médica criteriosa, realizada por perícia do INSS. Não basta o diagnóstico da doença, é preciso comprovar que ela incapacita o segurado de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade profissional. Ademais, para as doenças citadas neste texto, não se exige o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, o que facilita o acesso ao benefício. Ainda assim, o segurado deve estar filiado ao INSS ou dentro do chamado período de graça, prazo em que mantém a qualidade de segurado mesmo sem contribuir. Caso você, um familiar ou conhecido esteja passando por situação semelhante, recomenda-se buscar orientação de um advogado previdenciarista para garantir que todos os direitos sejam respeitados e o processo de concessão do benefício seja conduzido de forma adequada.